sextou de dia, um sextou diferente. Eu prometi para vocês que hoje a gente ia fazer um sextou antes da hora, antes do tempo. É sexta-feira, sextou mesmo, mas são 3h30 da tarde. Eu estou gravando mais cedo porque eu vou para a festa da Célia, conforme combinado e convidado, né? Eu convidei todo mundo, a festa vai ser boa, na semana que vem a gente conta. Mas uma semana que a gente ia precisar de 1 hora de sextou. Eu nunca vi uma semana tão movimentada e uma semana com tantas revelações. Essa é a tônica dessa semana. O governo se revelou, ele perdeu credibilidade e ao perder credibilidade, ele foi perdendo governabilidade. E a perda de credibilidade e a perda de governabilidade, isso aí foi precificado nas cotações e no comportamento do mercado financeiro brasileiro, e é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos começar a semana. A semana começou, né, uma semana que tinha como destaque no Brasil a divulgação da inflação e como destaque no cenário internacional a inflação nos Estados Unidos, que saiu na quarta, do Brasil saiu na terça, e a decisão de política monetária, de taxa de juros nos Estados Unidos na quarta-feira. Muito aguardada, não pelo resultado, porque todo mundo já sabia que os juros não seriam mexidos, mas pela conclusão dos membros do Federal Reserve, pela entrevista do Jerome Powell e pelo gráfico de pontos. Esse gráfico de pontos é onde cada dirigente do FED, eles são 19, eles indicam nessa pontuação a projeção deles para manutenção, alta e queda nos juros. Mas vamos começar do começo. Primeiro dado foi a inflação. O IPCA acelerou para 0,46 de 0,38 em abril. A inflação acumulada em 12 meses fechou em 3,93. Acumulada no ano de 2024 está em 2,27. E o que puxou? Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 8 apresentaram alta nos preços na média. Os que mais puxaram a inflação. A maior variação percentual de alta foi no grupo de cuidados pessoais e saúde, cuidados especiais, com o aumento dos planos de saúde. Apesar de ter sido a maior variação percentual por grupo, não é o grupo que mais contribuiu para os pontos da inflação, porque na participação relativa, um grupo muito forte é alimentos e bebidas, né? E depois a gente tem habitação e transporte. Então esses 3 grupos foram os que mais contribuíram. E o que subiu? Isso contribuíram em pontos, mas o que mais oscilou, o que mais variou foi saúde e cuidados pessoais por causa da alta dos planos de saúde, que subiram mais, em média, mais de 7,5%. Aí veio vilão da alimentação. A batata, a cebola, o leite longa-vida e o café moído foram os principais vilões. A batata disparou 20%. E olha que o arroz não aparece ainda nessa pesquisa do IBGE no item alimentação. Eu estou falando do arroz porque nós tivemos a anulação do leilão de arroz, porque vai faltar arroz no Brasil, não vai. Como disse lá o Antônio da Luz, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o presidente Lula, o governo de uma maneira geral, causou foi uma confusão no mercado de arroz global. Mas vamos começar da inflação. Então, gente, dos 9 grupos pesquisados, 8 subiram, com exceção de artigos do lar, artigos para residência. Claro, se você tem que pagar mais por alimentos, se você tem que pagar mais por saúde, se você tem que pagar mais por combustível e por habitação, a gente tem que sobreviver. Não sobra dinheiro para ficar comprando coisas do lar. Então esse foi aí o resumão da inflação. Aí nós tivemos nos Estados Unidos, na quarta-feira, a divulgação pela manhã do CPI, que é o índice de preços ao consumidor, e veio muito bom. A inflação ficou estável, esperava-se uma ligeira alta. A taxa de desemprego lá subiu, né, para 4%, a inflação ficou estável em 3,3%, e a gente tem visto, então, que essa política mais restritiva do Banco Central americano começa a dar certo. Além de ter saído o CPI na quarta, na quinta-feira nós tivemos o PPI, que é o índice de preço ao produtor, que também recuou. O pessoal achava que ia ficar estável e houve uma queda de 0,2%. No acumulado do ano, ele está em 2,2%, o PPI, o CPI em 3,3%, e a expectativa era que o PPI ficasse em 2,5% ao produtor
e ao consumidor ficasse em 3,4%. Então a inflação está menor do que aquela esperada. Mas a notícia boa veio na quarta tarde, com a decisão de política monetária. Ninguém tinha dúvida de que a taxa de juros não seria mexida, e não foi. A taxa permaneceu no intervalo de 5,25 a 5,5. Mas nessa reunião, desde março que isso não era divulgado, né, ou era feito, foi divulgado o que eles chamam de gráfico de pontos. Os 19 membros que compõem o Federal Reserve, eles traçam as suas perspectivas para a manutenção, queda ou alta dos juros para o futuro. Dos 19 membros, desses 19, 8 indicaram a possibilidade de corte de 0,25 a meio, 7 até 0,25 e 4 apontaram que a taxa de juros por lá deve ficar estável. Se você moer isso aí tudo e bater no liquidificador, a perspectiva está melhor. Ou seja, já existe quase que um consenso de que haverá um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros nos Estados Unidos até o final do ano. E antes dessa reunião, a chance era de não cortar juros. Então, a maioria dos membros estão enxergando, né, que essa possibilidade. 15 deles enxergam a possibilidade de corte. Uns até 0,25, outros até meio. E a maioria 8, né, estão até meio. E 4 acham que vai ficar do jeito que está. Diante disso, as bolsas americanas subiram, houve um oba-oba muito grande em nível global, com mercados em alta, o dólar caindo, juro futuro caindo, mas aqui no Brasil o mercado foi multiplicado por -1, aí que eu quero abrir um parêntese para o Brasil, para os nossos problemas, para as nossas misérias e mazelas que estão corroendo a credibilidade e, consequentemente, a governabilidade desse terceiro mandato de Lula. O que aconteceu? O Fernando Haddad teve uma reunião com membros do mercado, ele foi mal interpretado, segundo ele, o pessoal acha que ele foi muito bem interpretado. A Simone Tebet também foi na comissão de orçamento do Senado e lá ela falou que a chance de equilibrar as contas é praticamente zero e o mercado foi ficando nervoso. A PEC do fim do mundo foi devolvida para o governo, o leilão de arroz foi cancelado na terça, a PEC do fim do mundo foi devolvida na quarta, a Simone Tebet vai na comissão orçamentária do Senado na quinta e fala que não vê muita chance de equilibrar a conta. Houve um descrédito muito grande em cima daquilo que o governo plantou desde que assumiu. Ele plantou o arcabouço fiscal e todo mundo começou a falar aquilo que eu falo desde o início. Não tem arcabouço, tem calabouço fiscal. Porque o arcabouço foi construído com foco na despesa, com foco na arrecadação. Ele não foi construído com foco no equilíbrio. Ele tem travas para o equilíbrio, mas essas travas foram quebradas pelo próprio governo quando ele mudou a meta fiscal do arcabouço. Então o próprio governo rasgou, chutou o balde do arcabouço e se vocês se lembram, eu vou recordá-los, desde o início da discussão do arcabouço, o presidente Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foram muito claros, incisivos em falar que eles não iam parar de gastar. Ou de investir, seja lá a palavra que foi usada, mas eles não iriam se limitar às regras do arcabouço. Isso está sendo dito desde o início da confecção do arcabouço fiscal. E para ajudar com receita, veio a reforma tributária, que não ficou em pé, ela precisa de leis complementares. Nós estamos chegando em julho, e cadê a reforma tributária? Mas aí a gente pergunta, onde está a reforma administrativa? Que é aquela que deveria colocar limites, né, no tamanho do Estado. É aquela que deveria mostrar para nós, brasileiros, qual é o tamanho do Estado que nós temos que carregar, que financiar. E em cima desse Estado, aí sim, nós teríamos que ter uma reforma tributária capaz de carregar esse Estado. E quanto menor, quanto mais leve o Estado, menor será a carga tributária para as empresas e para as famílias. Então, simples assim.
Aqui no Brasil, a cultura não permite que a gente tenha a lógica na cabeça. São as empresas e são os trabalhadores e as empresas, através da produção, é que financiam o Estado em todos os níveis, município, Estado e União, e não o contrário. Então, o que acontece? O Estado, em todos os seus níveis, resolve gastar mais, indexa salários mais altos possíveis em todos os seus níveis, e a população tem que dar o sangue para pagar a conta, sob a forma de impostos e contribuições. A população e as empresas. O setor produtivo não aguenta. Então você não pode chegar do nada, porque, olha, vai ter desoneração. Já estava a desoneração já havia sido deliberada no Congresso. Aí o governo vai no STF, o STF fala que o governo tem que apresentar uma forma de arrecadar o suficiente para recompor o dinheiro que não vai ser arrecadado com a desoneração dos 17 setores da economia e dos municípios. Mas isso já era uma decisão, então o governo não deveria era ter gasto um dinheiro que já tinha sido aprovado pelo Congresso sob a forma de aliviar a folha das empresas, uma forma de incentivar a contratação, uma forma de aliviar os municípios que estão com o pires na mão. Então aqui é tudo invertido, a ordem é o contrário. O governo não obedeceu e não ligou para a deliberação da desoneração. E foi inventar a PEC do fim do mundo, impedindo empresas de compensarem créditos. Então eu tenho um crédito junto ao governo e eu vou ter que pagar aquilo que ele me deve? O governo me deve. Eu não posso mais descontar do que eu devo aquilo que ele me deve. Não dá, né, gente? Isso é inconstitucional. Então é muito amadorismo. É muito amadorismo e muito autoritarismo, querendo que as coisas aconteçam com o poder da caneta. E com o poder da caneta você não faz um país funcionar. E o que aconteceu? Precificaram o Brasil. A bolsa despencou, as taxas de juros subiram, o dólar disparou. O dólar disparou, está subindo mais de 10% no ano e foi uma disparada de perda de confiança. Aí o presidente que está lá, foi para a Itália, depois foi para a Suíça e tal, não, o Haddad é um excelente ministro, mas ao mesmo tempo coloca no colo do ministro algo que saiu da assinatura do presidente. Quem assinou a medida provisória foi o presidente. E aí ele recebe ela de volta do Congresso sob aplausos, então ele está queimando o ministro. Alguém não entendeu o que fez. Então isso é muito amador, é muito amador. É arrecadar por arrecadar, é a falta do diálogo, é o excesso de autoritarismo, é da caneta na cabeça da gente para baixo. Não dá, não funciona. E está provado, tanto está provado, que os números nessa semana mostraram isso. Nós voltamos para uma bolsa abaixo de 120 mil pontos, né? Chegou a ser negociada a 119 mil pontos, o dólar lá acima de 5,40 e os juros futuros indo para o alto. Quando chega na sexta-feira, chama o mercado. Gente, é muita inocência, é muita falta de conhecimento. Quando você chama os principais bancos privados, você chama a Febraban para conversar, o banco comercial não é o banco de investimento. Essa falta de cultura do brasileiro, essa falta de noção, até do próprio presidente, do seu governo, eles tratam o mercado financeiro como se fosse um mercado nocivo, um mercado que só quer... mercado é tudo igual. O mercado financeiro é o mercado do dinheiro. E o dinheiro é uma mercadoria, como banana, como pera, como... soja, só que é uma mercadoria diferenciada, porque é uma mercadoria que com ela você tem liquidez. Então o dinheiro é um intermediário nas trocas e por isso o dinheiro é remunerado sob a forma de juros e é essa diferenciação pela remuneração através da taxa de juros que faz com que o dinheiro ele seja quase que não o dinheiro, mas a taxa de juros controle o apetite entre economia real e economia financeira.
Por quê? Se eu aplicar o meu dinheiro em ativos financeiros e tiver um rendimento acima da margem que eu tenho quando eu abro uma pizzaria, um salão, um negócio, eu vou preferir ficar com dinheiro e vivendo, vou virar agiota, eu vou viver de juros, do que correr risco e investir em um negócio, em negócios do mundo real. Abrir um salão, abrir uma pizzaria, fazer qualquer coisa. Então, quando a taxa de juros ela fica alta demais e ela é consequência, que a taxa de juros não é causa, ela é consequência da gestão de um país. Se o país gasta muito e gasta mal, ele se endivida e ao se endividar, para que ele mantenha o ritmo de investimentos aqui dentro, ele tem que aumentar o prêmio de risco, que é a taxa de juros. Porque senão os dólares vão embora, os investidores estrangeiros vão embora e ninguém vai querer comprar Brasil. E o mercado internacional é muito maior do que o mercado local. Então nós temos que ter esse equilíbrio na gestão, esse equilíbrio de contas públicas para que a gente tenha a credibilidade do investidor, mas do investidor que quer comprar negócios e não do capital de motel, que é esse que vem, mama na taxa de juros e vai embora. O importante é o investimento direto no país. E esse investimento direto vinha crescendo e o capital de motel diminuindo. Até que essa má gestão, essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil e que está aumentada, amplificada com medidas provisórias loucas como essa medida provisória do crédito tributário. Então isso afasta o dinheiro daqui. Se o dinheiro para de entrar, se o dólar para de entrar e começa a ir embora, a cotação do dólar sobe. Se a cotação do dólar sobe, a inflação na veia. Se tem inflação, tem que aumentar os juros. E se o dinheiro está indo embora, tem que aumentar os juros para atrair o capital pela remuneração. Se a taxa de juros do mundo é a maior do século, nos Estados Unidos, na Europa, na zona do euro, então ela não pode cair muito. No Brasil, nós somos um país emergente. Então essa é a história que nós estamos vivendo. E o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que fazer o para casa, responsabilidade fiscal, entregar as contas equilibradas. Oh, mundo, investidor, o que eu ganho, eu gasto, nem um tostão a mais, 0 a 0, equilíbrio fiscal. Ô investidor, eu tô conseguindo ganhar mais do que eu estou gastando. Eu estou te entregando superávit. Se eu te entregar superávit, a minha dívida, a trajetória da dívida é de queda, é de estabilidade e queda, porque eu tenho que pagar juros. Mas se eu dou um sinal contrário, eu estou gastando, não sei como é que eu estou gastando, não vou conseguir equilibrar a conta, vou aumentar a minha dívida. Assusta, o povo vai embora. Não é o Estado protagonista do crescimento. O Estado, ele tem que ser aquele que regula as agências, né? Como para proteger o consumidor. Agência Nacional de Saúde, essa era a ideia. Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia. E aí vai, para que a iniciativa privada produza e que seja fiscalizada para entregar serviços de qualidade para a população. O papel do Estado é produzir saúde, educação, segurança de qualidade e não ficar aí querendo protagonizar o crescimento do país, interferindo com ingerência política em empresas do porte de uma Petrobras, em empresas do porte de uma Vale, uma Eletrobras, querendo botar o bedelho na economia. Não o Estado. Vai cuidar daquilo que é seu papel, daquilo que é sua função, para que você seja um Estado justo e dê ao seu cidadão educação, saúde, segurança e infraestrutura de qualidade. E pronto. Então, gente, resumo da ópera. O que nós tivemos nessa semana foi mais do mesmo. Nós tivemos a volta do modus operandi dos governos petistas, com a anulação do leilão de arroz. Nós estamos falando de uma Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Nós estamos falando de uma Conab que reservou 7 bilhões. A encrenca da MP do fim do mundo, do crédito fiscal, é para repor 26 e espera arrecadar 29. E nós vamos gastar 7 bilhões para comprar arroz que tem no Rio Grande do Sul?
Como disse o Antônio da Luz, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o governo bagunçou o mercado global da commodity. Quando ele falou que ia importar arroz, todo mundo achou que não tinha arroz. Foi para o supermercado, o preço do arroz subiu. Aí o pessoal do Rio Grande do Sul, não, tem arroz. Aí eles falaram, então nós vamos importar arroz do Mercosul. Aí o arroz do Mercosul disparou, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas não precisava de comprar de lugar nenhum. Aí zera a alíquota de importação de arroz, vão comprar da Tailândia, vão comprar do Vietnã e colocar a logomarca do governo. Em ano eleitoral, pega mal. E além do mais, no primeiro leilão, o governo pagou 5, sendo que R$1 em cada 5, né, ele deveria pagar 4, né, ele pagou 5. Já é um subsídio, já está acima, né, daquele preço que ele gostaria de pagar. Então nós já estamos subsidiando 20% desse arroz. E esse arroz vai chegar a R$4 para fazer concorrência com o arroz dos gaúchos, coitados, que estão precisando tanto de mercado e de vender a mercadoria. Então foi uma lambança. E na hora que vão ver quem comprou o arroz, uma sorveteria, uma sorveteria distribuidora de queijo, uma locadora de veículos, que não tem condições financeiras para... O que mais comprou 30 mil toneladas. Esse primeiro leilão foi de 1.316 bilhões. Então o cara com capital, acho que de 80 mil, fez uma compra de quase 1 bilhão. Então um negócio assim, coisas de Brasil. Aí vem a MP do fim do mundo, onde o próprio presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que ele estava vendo ali indícios de inconstitucionalidade. Porque você tem o direito de compensar um crédito. O governo te dá um crédito, depois cobra de você, e quem está devendo é ele. Então, gente, é o fim do mundo mesmo. E é isso. Eu fecho aqui esse nosso sextou especial. Agradeço a paciência de todos e fecho para a gente colocar filtro, ficar atentos, porque começou. O filme que está passando no Cine Brasil já foi visto em 2001, 2. E mesmo com esse socorro, o Haddad não está sozinho, ele é um excelente ministro. Eu repito o que eu falei no início do mandato desse governo, que eles passaram 1 ano fazendo 2 peças extremamente importantes, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Passaram o ano de 2023 fazendo e votando. Quando entra 2024 é o ano da entrega. E eles não entregaram nada. Eles rasgaram, chutaram o arcabouço fiscal e não colocaram a reforma tributária em pé. E repito, tudo que esse governo colheu de crescimento e de boa gestão foi plantado no governo anterior, principalmente pelo Banco Central no controle da inflação e pelo excepcional desempenho do agronegócio e do setor de serviços que puxaram a economia brasileira. Fico por aqui.